Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o Dr. Isaac Ramos, oftalmologista. Aqui eu agradeço ter aceitado o nosso convite, Dr. Isaac. Vamos falar de diversos assuntos da oftalmologia, principalmente ceratocone. É um nome que não é tão comum na oftalmologia. O que é esse ceratocone? Obrigado, Wendel. É um prazer estar aqui. Vamos falar de um pouquinho de oftalmologia geral, mas especificamente falando do ceratocone, é uma doença que, pelo nome, assusta e é importante alguns esclarecimentos. O ceratocone é uma distrofia da córnea. A córnea é a estrutura transparente na face anterior do globo ocular e a córnea ela tem 5 camadas. Um desarranjo nessas camadas, de origem genética, faz com que essa córnea afine em determinado ponto e crie uma protusão. Essa protusão leva a um aspecto, em casos avançados, como se fosse um cone, daí o nome da doença. Então, o ceratocone é isso, uma distrofia da córnea que leva a afinamento e protusão da córnea. E isso, consequentemente, leva a um grande embaçamento visual. A visão, muitas vezes o óculos consegue corrigir, mas muitas vezes não corrige com óculos, e aí fica na dependência de um tratamento mais específico, que varia de caso a caso. Mas, em suma, é isso. Uma grande coisa que eu acho importante falar, que as pessoas se assustam muito com o nome, como você citou, é que ceratocone não cega, não leva à cegueira, então é muito comum, é uma doença de adolescente, então é muito comum chegar no consultório os pais muito angustiados com o diagnóstico, achando que vai levar o filho à cegueira. A cegueira não leva, pode evoluir essa protusão e cursar com a visão muito embaçada que não corrige com óculos, mas já é um tranquilizante saber que não leva à cegueira. Quando se pensa, você falou agora da parte da adolescente, quando se pensa nessa questão da idade, ela geralmente tem uma fase, tipo, é numa pré-adolescência, é numa fase mais tardia da adolescência, ou ela pode surgir até bem mais tarde, como é isso? Normalmente é uma doença de jovem realmente, porque ela tem uma característica de aparecer ou aumentar a sua progressão na adolescência mesmo, tá? E tem uma característica de estabilizar após os 30 anos. Então, normalmente, naquela idade ali, dos 12 aos 18, é onde ela tem o maior avanço, certo? Obviamente, continua progredindo ali até os 30, mas de uma forma um pouco menos agressiva. Após os 30, há relatos de progressão, tá? Mas é bem mais raro, bem mais raro. Normalmente, com 30 anos, estaciona. Então, essa característica leva ao diagnóstico de uma pessoa jovem. E chega muita gente angustiada no consultório com esse diagnóstico de ceratocone, e é importante esclarecer, porque nem todos os tratamentos são iguais, nem todos os tratamentos são cirúrgicos, outros requerem cirurgia, e os pais ficam angustiados e é importante realmente esclarecer alguns pontos. Você falou que é genético, significa que uma vez um pai ou a mãe tendo ceratocone, ele tem uma grande probabilidade, isso daí já foi possível mensurar de alguma maneira? Sim, geralmente quem tem na família casos com ceratocone acabam desenvolvendo também. Agora, a genética, ela traz a susceptibilidade de a pessoa ter a doença. O que vai causar realmente a doença é o trauma ocular. E aí esse trauma ocular pode ser o hábito de coçar o olho, pode ser um acidente, pode ser uma lente de contato mal adaptada, tá? Ou simplesmente o ato de piscar pode geralmente causar o ceratocone. Então, o quanto que a pessoa tem de susceptibilidade e o quanto de trauma que o olho sofre ao longo da vida é que vai determinar se a pessoa vai ter ou não a doença. O ceratocone é perceptível no sentido de, tipo, você falou que a vista fica embaçada, mas há algo, no caso, no campo visual que você perceba? Há outros sintomas que você perceba que pode, não, eu tenho ceratocone ou meu filho está com ceratocone? Boa pergunta. Na verdade, é difícil que o paciente consiga fazer o diagnóstico ou desconfiar do diagnóstico. Um alerta que pode chamar a atenção é aquele grau que está aumentando todo ano. Todo ano esse grau aumenta muito. Então, pode ser o ceratocone evoluindo e, consequentemente, piorando o grau da pessoa. Mas, fatalmente, ele vai chegar no consultório com a queixa de embaçamento visual e o médico oftalmologista é quem vai fazer o diagnóstico. Se trata com colírio, se trata com algum tipo de exercício? Quais são os tipos de tratamento para ceratocone? É uma gama bem variada os tratamentos para ceratocone. É uma área que evoluiu muito na oftalmologia. Nos últimos 15 a 20 anos é a área que mais evoluiu, ao ponto que hoje temos a especialidade de ceratocone. E os tratamentos são variados, tá? Como o ceratocone geralmente está associado a esse trauma ocular que eu citei,
geralmente vem em pessoas muito alérgicas. Então é comum pessoas com alergia coçarem muito os olhos e uma parte delas desenvolverem o ceratocone. Então, o primeiro tratamento é colírio, como você falou, mas para alergia, para que a pessoa evite de coçar os olhos e evite que o ceratocone apareça ou progrida. Tá? Então, o colírio é um dos tratamentos. Outro tratamento importante é a lubrificação. Quanto mais lubrificado tiver esse olho, melhor vai ser a óptica do olho, que já é uma óptica um pouco prejudicada. E também vai prevenir de que o olho, quanto mais lubrificado, vai prevenir que inflame novamente. Tá? Então, é meio que uma profilaxia também da crise alérgica. Além dos colírios, a gente parte para o óculos, é uma escadinha, sabe? A gente parte para o óculos e se o óculos não resolver, porque em casos mais leves o óculos resolve, em casos mais avançados não resolve. Se o óculos não resolver, a gente tem que partir para as lentes de contato. O grande inconveniente dessas lentes de contato é que não é aquelas lentes de contato mais molinhas, que a gente quase não sente que está no olho. São lentes de contato rígidas, tá? Porque elas têm que fazer uma cúpula perfeita ali na superfície da córnea para compensar a irregularidade que está na córnea. Então, essa lente de contato rígida é um pouco mais incômoda e aí vai ter pacientes que se adaptam e vai ter pacientes que não se adaptam. A boa notícia é que a indústria está investindo muito nessas lentes de contato e elas estão cada vez melhores, cada vez mais confortáveis, cada vez mais biocompatíveis. Mas e a adaptação... São intraoculares? Não, elas lente de contato de superfície mesmo, na córnea, por cima da córnea, para que você possa simular ali uma córnea perfeita. Pressionando de uma certa maneira, não? Não pressionando. Ela fica sobre a córnea e os espaços vazios preenchidos com a lágrima dá uma óptica perfeita. Pressionar não é bom. Pressionar vai traumatizar e vai acabar por piorar o ceratocone. Uma pessoa que usa lente de contato, embora seja um tema que a gente vai abordar mais para frente nessa entrevista, ela não já seria uma forma também de você incomodar? Dizem que lente arranha de uma certa maneira. Como é esse cuidado, uma vez que você traumatiza ao agitar, Isso é. Lente de contato é uma coisa muito delicada, tá? De uma certa forma, é um assunto um pouco banalizado, o que eu não gosto muito, mas lente de contato, ela tem que ser muito bem adaptada. Lente de contato, adaptação de lente de contato é ato médico, tem que ser feita por um médico. É comum você encontrar pacientes usando lente de contato que não foi adaptada por um médico e essa lente está traumatizando o olho porque ela não está bem encaixada no olho, não está com a compatibilidade adequada. Mas uma lente de contato feita pelo médico oftalmologista, adaptada pelo médico oftalmologista, vai ter uma boa biocompatibilidade e não vai ter trauma. E não vai ter esse trauma. Então, lentes de contato bem adaptadas não dá sintoma. Essa que é a questão. Que é um assunto que realmente a gente vê com frequência. Lente de contato você vê muitas vezes esse manuseio, tem que tirar para dormir, tem que colocar de novo. Sim. Há um manuseio necessário. Sim, com certeza. Dos aspectos importantes de ser feita essa adaptação com o médico oftalmologista, porque há um treinamento. Há um treinamento de como o paciente deve manusear essas lentes. Realmente, tem algumas escolas que recomendam o uso contínuo, inclusive à noite, e outras escolas que recomendam que tire para dormir. A grande maioria defende que é bom tirar para dormir. Mas esse manuseio, todo esse cuidado, ele é treinado pelo médico oftalmologista e o paciente. O ponto importante disso aí, Wendel, é a questão de infecção. Tá? A lente de contato, ela tem que estar limpa. Tem produtos específicos para colocar, tá? Para prevenir de infecção, para prevenir de entrar algum germe, porque a córnea é o tecido mais nobre que a gente tem no olho, né? Que é essa parte transparente. Então, um machucado ali, uma infecção, traz sequelas geralmente graves. Mas voltando um pouco para a ceratocone, quando é o caso de cirurgia? Bom, então, o caso de cirurgia, basicamente, Wendel, assim, o tratamento do ceratocone, a gente tem que ter duas coisas em mente. Uma, que é melhorar a visão do paciente, certo? E outra, estabilizar a progressão. Então, se a gente vai com um raciocínio duplo o tempo inteiro, mas se a gente vai para o raciocínio para melhorar a visão, primeiro a gente vai tentar óculos, depois vai tentar lente de contato. Se o óculos não ficou bom, foi para a lente rígida, e a lente rígida também o paciente não tolerou, ou por algum motivo não adaptou bem no olho, aí sim, para melhorar a visão, vai precisar de uma cirurgia. E aí as cirurgias que fazem isso é o anel de Ferrara, né, que é um anel que é uma órtese que você vai implantar na córnea para melhorar um pouco essa curvatura da córnea.
E também tem, em último caso, os transplantes de córnea. Tá? Em caso de ceratocônia avançado, que não tem espessura suficiente para implantar o anel, os transplantes de córnea também são uma boa alternativa. E nessa linha do transplante, hoje em dia a gente já tem transplantes mais evoluídos, que antigamente se transplantava a córnea inteira, e hoje em dia a gente tem os transplantes lamelares, ou seja, você só troca a camada que está doente, que no caso do ceratocônia são as camadas mais anteriores da córnea. Então você consegue trabalhar com o olho fechado, onde você vai retirar a camada que está doente e colocar a camada do doador, só a parte externa, que é a parte que está precisando. Isso é um avanço na cirurgia do transplante de córnea e na cirurgia do ceratocônio como um todo. Você hoje consegue fazer esse transplante lamelar. Se a gente vai para a linha de evitar a progressão, aí tem dois aspectos importantes. A gente pode evitar a progressão esperando a idade, como eu falei, após os 30 anos já estaciona, então tem que ver qual a idade que o paciente está. Se está com mais de 30, provavelmente não vai precisar fazer alguma coisa para parar a progressão. Se está com menos de 30 e você tem 2 exames consecutivos, exames complementares, que mostram piora, aí você já está orientado a fazer uma cirurgia para estacionar. Dessas cirurgias que existem, o crosslink é a cirurgia mais comum, mais conhecida. O que seria o crosslink? O crosslink é uma cirurgia onde você provoca uma reação fotoquímica. Você vai pingar vitamina no olho, em forma de colírio, tá? E essa vitamina, junto com uma luz específica, vai causar uma reação química, uma reação fotoquímica, onde vai aumentar as ligações de colágeno da córnea e deixar essa córnea mais rígida, mais forte. Então, aquela córnea que está frágil, com aquela estrutura desarranjada, progredindo aquela curvatura, ela consegue ficar mais rígida e estaciona ali. Entretanto, a indicação é quando você tem essa progressão documentada, mas uma progressão que ainda esteja nas fases iniciais, porque se já está muito ruim, você também parar uma coisa que já está muito avançada não faz muito sentido, e aí você já vira o foco para a cirurgia do transplante. E para que serve o anel de Ferrara? O anel de Ferrara, ele tem o intuito de baixar um pouco a curvatura. Aquela curvatura que se elevou, quando você implanta o anel, ele faz uma força mecânica para baixo e ele baixa essa curvatura. Como é esse anel para o nosso telespectador? Você coloca algum tipo de material rígido? De que é feito esse anel? Na verdade a gente chama de anel, mas na verdade são semicírculos, tá? Não é um anel fechado, são semicírculos. E o implante dele também é outra coisa que evoluiu bastante. Por isso que eu digo que nos últimos 15 a 20 anos o tratamento de ceratocônia evoluiu demais. Antigamente, esse implante desse semicírculo na córnea, ele vai no meio da córnea, no meio do estroma da córnea. E esse implante, antigamente, você tinha que fazer um tunelizador manual. Era um bisturi em forma de túnel, que você criava o túnel para depois implantar. Era muito bom, mas hoje em dia a gente pode fazer isso a laser. É uma tecnologia fantástica e assim, que não se compara. Tá? Praticamente, os casos onde o anel depois saía, era rejeitado, porque ficava aquele caminho para ele voltar, praticamente isso acabou, porque o laser forma um caminho tão perfeito que o anel fica encaixado bonitinho e não tem mais esse retorno. Então, basicamente é isso. O laser vai criar um túnel na córnea. E o anel é feito de plástico? É acrílico. De acrílico. É acrílico. Então, praticamente vai ser isso a cirurgia. O laser vai criar o túnel, você vai implantar o anel para que ele faça uma força para baixo, para que possa baixar essa curvatura. Aí a É muito usado? Muito usado. É muito usado, principalmente na última década. Essa cirurgia vem com uma taxa de sucesso enorme e está cada vez mais utilizada. Porque evita o transplante. Você consegue... O transplante é o último caso? É o último caso. Hoje em dia é o último caso. Tá? Pouquíssimos casos hoje vão para o transplante. Geralmente, os casos que vão são aqueles pacientes que não cuidaram, que já chegou na fase muito tardia. Mas se você tem acesso ao médico e consegue esse diagnóstico, geralmente dá para tratar ou com anel, ou com crosslink, ou com a lente de contato, e você consegue evitar que chegue no ponto do transplante. Isso pode levar a crer que, exemplo, com uma quantidade de tratamentos para o ceratocone, para a córnea, nesse sentido, que o banco de córnea hoje esteja bem baixo no Brasil, não? Olha, que as indicações para transplante de córnea são várias. Ceratocone é uma delas, né? São várias. Mas com certeza, eu posso lhe afirmar com certeza, a indicação de transplante de córnea por ceratocone caiu absurdamente na última década. A gente vai para um breve intervalo. A gente está aqui com o Dr. Isaac Ramos, oftalmologista. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.